Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, dessa manhã de domingo. Você já está acostumado aí, a gente tem feito o programa nessa modalidade streaming, né? Ou seja, gravando daqui da sede do Grupo Correio e o nosso entrevistado estando lá na sua residência, no seu escritório, para que a gente possa aí manter o nosso distanciamento social, né? Seguirmos ainda os protocolos relacionados à pandemia e a gente, se tivesse aqui no estúdio, né? Se a gente estivesse gravando no estúdio, teríamos que estar de máscara, etc. Então, por isso que a gente está primando por essa modalidade no momento. Eu quis trazer para vocês aqui hoje, né, diante de todas as situações que nós enfrentamos durante a pandemia, uma delas envolve, obviamente, como nós nos alimentamos, como a nossa vida mudou, os nossos hábitos foram alterados por conta da pandemia, e por isso a gente decidiu trazer hoje aqui uma profissional da área de nutrição para conversar conosco sobre como está o nosso comportamento e como devemos nos comportar daqui por diante, sob a ótica dos profissionais da área de nutrição. Tá? A nossa entrevistada de hoje é a Lídia Ribeiro, uma profissional muito conhecida aqui em Marabá, muito querida aqui em Marabá, e que ela é graduada pela Universidade Estácio, graduação alcançada em 2013, ela é pós-graduada em nutrição esportiva e suplementação, tem pós também na área de nutrição clínica, biofuncional, fitoterápica e ortomolecular, e também tem pós na área de obesidade e pediatria. Além disso, ela tem longa experiência com pacientes oncológicos, é uma educadora em diabetes tipo 1 e tipo 2, e também vasto conhecimento na área de modulação intestinal e testes genéticos. Então, sem mais enrolação, vamos trazer aqui para a tela a Lídia, que aceitou participar aqui do nosso bate-papo hoje. Oi, Lídia, bom dia. Olá, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que bom. Obrigada pelo convite, desde já. O prazer é nosso, que bom tê-lo aqui conosco, nesse programa que a gente vai tentar aí, repassar um pouquinho sobre como estão os hábitos, né, das pessoas diante da pandemia. A gente sabe que várias coisas incidiram nas nossas mudanças de hábitos, né, durante esse período, e se tem uma coisa que o hábito ele tem uma grande incidência é na tua área, né? Então, a gente precisa repassar aí essa questão dos hábitos, essa questão da postura, a questão de entendermos pelo que a gente está passando, para que a gente possa também se educar. Então, Lídia, eu queria que primeiro que você falasse como é que ficou o trabalho de vocês nesse período aí de pandemia, né? Logicamente, sem poder clinicar ao vivo e a cores, né? Tá frente a frente com os pacientes, ficou meio que no teleatendimento. Como é que vocês conseguiram passar esse período? Então, o nosso conselho, ele liberou, né, o atendimento presencial na questão do online, desde o primeiro contato. Então, antigamente, a gente só podia atender online quem já era paciente, né? Quem já estava em acompanhamento. E aí, nesse período, a gente pôde estar conhecendo novos pacientes e podendo estar cuidando e levando orientações, principalmente nesse período. Então, está sendo uma nova modalidade. Até fevereiro, nós nutricionistas podemos estar atendendo nessa modalidade online, né? Depois eles vão avisar se vai ser permanente ou não. E está sendo bastante gratificante, é uma experiência nova, né? Como tudo, a gente teve que se adequar. Mas o que eu achei mais interessante é que a gente consegue atingir pessoas que não conseguem estar, né? Que não moram na nossa cidade, não moram no nosso estado e às vezes nem no nosso país.
Então, está sendo bastante gratificante, positivo, né? E essa procura pela alimentação saudável, né, por hábitos novos ou adaptações dos hábitos que as pessoas já tinham, nesse período de pandemia, né, nesse período que a gente está agora, cada vez mais aumentou a preocupação com a saúde, né, no estilo que a pessoa está se alimentando, no estilo de vida, porque a nutrição ela envolve outros parâmetros, né, envolve modulação de sono, intestino. Então, tudo isso, esse olhar a esses pontos ficou mais atento. E isso só foi pontos positivos, né? Porque quem sai ganhando é a nossa saúde. Verdade. Era aí que eu queria chegar, Lídia, no que você acabou de falar, porque nós vimos aí nesse período muitos profissionais da área de psicologia, principalmente, né, preocupados com as questões envolvendo ansiedade, né? Você tem aí o ser humano sem poder ter o contato social que faz parte da nossa vida, né? Ou seja, trancados em casa por muito tempo, sem os hábitos sociais que são comuns, né? O futebol, o bar com os amigos, o restaurante com a família, e o futebol, né? Os esportes coletivos, etc. Ou seja, todas essas situações que são essencialmente, né, aglomerações, elas ficaram prejudicadas, e junto a isso aí veio aquela famosa questão da ansiedade. E eu sei que a ansiedade é uma situação que incide diretamente nos nossos hábitos em relação à alimentação. Tem muito a ver com o trabalho de vocês, óbvio, né? Como é que você viu o comportamento das pessoas nesse período aí, principalmente pela ótica da tua profissão? Isso. No consultório já é um dos fatores principais, né? Às vezes a gente vê gatilhos, principalmente para essa questão da ansiedade. E nesse período agora, como você falou, né? A questão da nossa mente, o nosso estilo de vida, essa reclusão que foi preciso a gente ter, também tem esse impacto muitas vezes na nossa alimentação. Tem gente que não vai sentir nada, mas tem gente que vai se sentir mais ansioso, que vai sentir mais vontade de comer um doce ou algum determinado alimento, ou muitas vezes até pessoas que desenvolvem uma compulsão alimentar por conta do momento em que a gente está passando, né? Então, tudo isso é importante a gente se autoconhecer. Esse autoconhecimento da gente conseguir identificar os gatilhos que estão sendo acionados através disso é super importante. Por exemplo, às vezes a gente tem estresse porque ou quer comer algum tipo de alimento, porque justamente como oportunidade de fuga, né? Ou por compensação. Hoje eu trabalhei muito, então hoje eu mereço aquela refeição mais calórica, né? Aquele alimento lá cheio de açúcar. Então, a gente tem que ver de onde está sendo esse gatilho. Então, esse autoconhecimento, se eu estou triste, eu como. Se eu estou alegre, eu como. Né? Justamente para a comida não estar girando em torno dos meus sentimentos. A comida não está dominando. Eu preciso dominar os meus sentimentos. Então, esse autoconhecimento, essa parte que a gente também trabalha da nutrição comportamental, é super importante. Lídia, tem alimentos pode falar. ajudam também a gente minimizar esses sintomas da ansiedade. Segura um pouquinho essa questão dos alimentos. Daqui a pouquinho você vai dizer quais são esses alimentos. Eu queria saber o seguinte, Lídia. Com certeza, naquele ponto alto da pandemia, né, ali em março, abril, maio, muita gente se trancou em casa, né? Até porque estava em home office, né? Muitos estavam em home office. Outras pessoas pela questão, obrigatoriamente, até pela idade, ou por terem outras doenças que, juntamente com a Covid, são muito perigosas, e isso, com certeza, também levou as pessoas a consumirem mais enlatados, embutidos, e aqueles famosos alimentos de supermercado, né? Contra os alimentos as frutas, verduras e outras coisas, até porque não estava muito favorável ir à feira, né? Então, certamente, isso também foi um fator que levou as pessoas a se permitirem algumas coisas. Eu conheço muitos amigos
que relataram para mim terem engordado 7, 8 quilos, até 10 quilos durante esse período. Isso. Então, nesse momento, não é hora tanto da gente pensar na questão do peso, como tu tá colocando, né? E sim a gente ter esse equilíbrio para justamente a gente conseguir melhorar o quê? Quantidade, né? Porque se eu estou mais ansioso, com certeza eu vou querer comer mais. E se nesse momento a minha oferta, como você colocou, eu não conseguia tanto comer comida de verdade, né? Eu só estava ofertado mais os industrializados. Então, se eu tiver esses picos de ansiedade, se eu me culpar por eu estar comendo aquilo, consequentemente eu vou aumentar a quantidade. Então, nesse momento, nem é tanto pela qualidade, né? E aí a gente sabe que tem gente que estava conseguindo fazer algum tipo de exercício mesmo em casa, né? Ou outros estavam tentando ver alguma forma de se manterem ainda ativos por alguma atividade que faziam. Então, isso, quer ou não queira, vai trabalhar a compensação por essa ingestão calórica, né? Mas, assim, nesse momento de pico mesmo, como você colocou, o ideal é a gente tentar avaliar mesmo a quantidade, né? Para depois a gente pensar na qualidade, peso, a parte de estética mesmo, a parte de composição corporal. Focar principalmente na questão da saúde, né? E essa qualidade, será que aconteceu? Pelo que você acompanhou do teu círculo de amizades? Ficou meio a meio, né? Ficou meio a meio, porque tinha locais que estavam fazendo distribuição de alimentos, tinha locais que justamente não tinham acesso à questão online, né, de entregas. Sim. Então, teve até alguns pacientes que disseram que alguns pontos positivos que algumas cidades começou o delivery, né? Supermercados e tudo, que isso foi positivo, que antes não tinha, né? Então, assim, tem vários fatores que a gente tem que avaliar para a gente tentar encontrar um ponto de equilíbrio diante de tudo isso que a gente passou e principalmente nessa fase de pico, como você colocou, né? Quais eram os alimentos que você ia citar que são favoráveis? A questão da ansiedade, a gente tem alguns alimentos, né, que acalmam e aliviam. Então, a gente colocando isso na nossa rotina, aplicando essas mudanças de hábito, né, essa questão desses picos, dessa questão desse autoconhecimento, vão ajudar. Que tem temperos, especiarias, né, as ervas, como a cúrcuma, o açafrão, né, ele ajuda tanto a diminuir questão de inflamação, por ele ter a curcumina, ele ajuda também na diminuição da ansiedade. Então, ele também ajuda na questão de fatores de estresse. E é uma especiaria que a gente consegue colocar no ovo, no frango, usar em preparações, né? Não necessariamente consumir ela pura, né? Então, tem a semente de abóbora, que vem da própria abóbora, a gente não precisa comprar fora. Quando você tiver oportunidade de comprar sua abóbora, você aproveita, dá uma torradinha na sua semente depois. Ela pode ser triturada, pode colocar numa vitamina, num suco, né? Pode consumir junto com a salada, quem gosta de saladas, né? Tem o abacate, açaí, a pupunha, né? Então, alimentos aqui da nossa região estão dentro desse quadro que vão ajudar na questão da ansiedade. Principalmente o açaí, que me perguntam, vai depender muito da qualidade e da quantidade desse açaí. Eu ia insistir aqui, Lídia. Então, açaí é uma coisa que você indica, e como que ele é consumido, esse açaí? Porque você sabe que o pessoal tasca açúcar no açaí com vontade, né? Isso. Mas sabe que paraense é sem açúcar, né? É igual o café aí, que dizem que apreciador de café é para ser realmente sem açúcar. Certo. O açaí, a gente indica justamente, a gente vai verificar, né? Dependendo da individualidade do objetivo do paciente. Mas justamente verificar a quantidade de açúcar. Uma outra opção para adoçar é a própria banana ou o mel, né? Que às vezes adoça mais rápido que o açúcar.
pode melhorar a qualidade desse açúcar sendo açúcar de coco, demerara, mas não deixa de ser açúcar, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar numa dieta, numa alimentação equilibrada e individualizada. E para quem gosta de consumir o açaí na refeição, né? E aí justamente pode estar diminuindo o carboidrato, o arroz, diminuindo a macaxeira, né? Para justamente estar usando ele junto com a refeição, que eu sei que muita gente aqui da região gosta, né? Você sabe que o açaí é um caso sério, né? Inclusive, ele é tratado como item da cesta básica em Belém, né? Então, o aumento do açaí em Belém incide até sobre a inflação. E lá ninguém pode consumir com granola, né? Porque aí já tá matando o açaí. Verdade, isso é verdade. Uma opção de lanche, pré-treino, não. Eles gostam mais com comida. Então, assim, cada região, cada paciente, né? Cada gosto, a gente vai individualizando, mas sim, tem uma realidade, né? Equilibrada, o açaí, sim. Ele é um alimento muito antioxidante, super rico também em ferro, cálcio, vitaminas. Então, é só a gente consumir ele com moderação, né? Ter o equilíbrio. Certo. Então tá, vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo, Lídia, e voltamos em seguida aqui na TV Correio, que a gente já vai ter uns quadros aqui para a gente mostrar, né? Tem algumas imagens que você compartilhou comigo, que a gente vai colocar aqui para a turma e vamos conversar em cima desses quadros. São tabelas, né? Pelas quais a gente pode, infográficos e tabelas, pelos quais a gente vai poder avaliar melhor algumas situações relacionadas a esse período. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Estamos de volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje conversando aqui com a Lídia Ribeiro, profissional da área de nutrição aqui em Marabá. Já falei aqui o extenso currículo dela no primeiro bloco, né? E a gente fez um resumo, porque senão daria 3 páginas, com 300 pós-graduações e outras especializações. E a Lídia aceitou vir fazer esse bate-papo conosco aqui, porque nós consideramos esse tema muito importante diante da situação do período de pandemia, né, pelo qual nós passamos, e é óbvio que os hábitos das pessoas foram bastante atingidos por essa situação toda que nós vivemos e continuamos vivendo, né, apenas saímos daquele período mais crítico. Lídia, no final do bloco anterior, a gente estava conversando aqui sobre ansiedade, né, e tudo mais, e eu acho que se tem uma coisa que é simbólica da ansiedade, é o famoso chocolate, né? O que você pode falar sobre o chocolate? Isso. Vamos. Que ele é um dos alimentos, né, que ajudam também a diminuir essa questão da ansiedade. Né? O chocolate amargo, ele é uma boa fonte, que ele ajuda a reduzir principalmente questões de depressão, melhora o humor, né? Ele possui flavonoides, alto teor de triptofano, que são substâncias que a gente tem no nosso corpo que vão auxiliar a proteção dos neurônios e dar aquela sensação de relaxamento, de prazer, né? E aí o conselho é justamente a gente consumir 20 a 40 gramas dia, né, desse chocolate. E aí, principalmente aí quem são... É qualquer chocolate? É possível. É qualquer chocolate? Sim, na sua alimentação. Pois é, mas qualquer chocolate? O ideal, que tem mais esses teores que eu te falei, é o chocolate amargo, né? Ah, mas o meu paladar ele não é adaptado. Eu gosto de chocolate ao leite mesmo. Então, tenta consumir pelo menos 20 gramas, porque o que é que acontece? Quanto mais açúcar e gordura eu tenho no chocolate, normalmente menor o nível de cacau, que é esse benefício que a gente quer, né? Então, nós precisamos do contrário, que tenha maior teor de cacau e menor de gordura.
Exatamente, o que a gente tem que procurar é isso: maior teor de cacau, né, menor gordura e açúcar. E é possível sim a gente ir aos poucos adaptando esse paladar, né? Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir comer uns 50%, né? Então, nosso corpo, nosso paladar, nossas papilas degustativas, justamente quando a gente vai trabalhando essa diminuição do açúcar no nosso corpo, a gente vai conseguindo sim ir evoluindo. E é possível, hoje tem indústria, tem empresas, né, nas lojas de naturais que vendem com berries, chocolates com castanha. Então, tem outras versões também que vai ajudar a gente conquistar esse paladar para chegar nesse chocolate mais amargo. E outra Certo. fonte também são as castanhas, né? A nossa castanha do Pará, Então, castanha de peraí, caju. peraí. Então, espera um pouquinho que eu vou colocar aqui na tela para gente a tela que você me enviou, que a gente tem aqui as famosas sementes do bem, né? Isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Então aí, fala pra gente aí das sementes do bem. Pronto. Então, esse mix, né, de sementes que a gente conhece, amendoim, nozes, amêndoas, castanha, que envolve a castanha do Pará, de caju, né? Todas essas sementes são ricas em zinco, selênio, que além de trazer saciedade, vão complementar nossa alimentação, suprindo esses micronutrientes, né? Ajudando também no equilíbrio aí do peso, quem deseja, vai estar ajudando a combater também essa questão da ansiedade. Então, o fato também de mastigar bem esses alimentos, aí também entra o coco, né? Então, a mastigação também atinge o nosso campo de saciedade, dá também aquela sensação de prazer. Então, tudo isso está envolvido, né? Então, por isso que a gente chama as sementes do bem. Inclusive, a semente de abóbora está aí também nessa foto, de linhaça. E outro ponto também que ajuda bastante é a questões dos chás, né? Chá de camomila, melissa, valeriana, maracujá, pode ser feito da casca, da folha, hortelã, o chá de mulungu, eles também ajudam bastante a gente trabalhar essa Chá de quê? questão da ansiedade. Chá Esse de quê? último é o de mulungu. Mulungu. Tá aí, tô ouvindo esse termo pela primeira vez na vida. Muito bom. E tem tudo aqui que eu tô falando, tem aqui na site. Certo. E tem aqui no nosso site. Vamos falar sobre passando para outro tema, Lídia. Não só a ansiedade era uma preocupação, mas também se falou muito durante esse período mais crítico da pandemia na questão de aumentar a imunidade, né? Então, as pessoas passaram a se preocupar muito em comprar suplemento alimentar, né? Suplemento vitamínico, e principalmente também a questão alimentar ganhou uma dimensão também importante nesse momento. Como é que você trabalhou isso aí junto aos seus pacientes? Então, a saúde imunológica, né, ela vem para trabalhar a questão de proteção do nosso organismo. A gente não consegue ela de um dia para o outro, é uma construção de formiguinha. A gente vai notoriamente todo dia plantando junto à alimentação, como você colocou, se precisar uma suplementação. Então, nesse período, a gente viu grandemente pessoas assim, eu quero aumentar minha imunidade, às vezes procuravam métodos que não tinham pesquisa científica, né, comprovação científica, ou que determinado alimento era fonte que ia suprir vitamina D, vitamina C em excesso, mas não é isso, é justamente uma construção. Então, se você faz sua parte, se você tem uma alimentação saudável e equilibrada diariamente, automaticamente você vai estar com uma boa imunidade, né? Claro que tem pacientes que precisam de uma atenção maior, né? Casos de patologias, doenças, diabetes, né? Hipertensão e outras, que aí a gente vai avaliar cada caso particularmente. Mas os alimentos, sim. Vê se essa imagem aqui tem a ver com o que você está falando. Pronto, tem sim.
Os alimentos em si, né, principalmente fontes de vitamina C, que são o quê? Que são acerola, kiwi, limão, caju, a laranja, tangerina, né? Vão ajudar nessa composição. E olha elas aqui, né, no final, como sobremesa dessa dica aí de como montar um prato saudável. Por isso que é importante Sim. o consumo de uma fruta rica em vitamina C após a alimentação. Por quê? Porque nesse horário a gente vai ter um maior teor de oferta de cálcio e ferro. E a vitamina C vem para ajudar nisso. Vem para ajudar na melhor biodisponibilidade, na melhor absorção que eu vou ter dos nutrientes no meu corpo. Então, quem conseguir consumir esses tipos de fruta após uma refeição, lembra da feijoada? Que tem sempre Sim. a laranjinha lá junto com couve? Pronto, é nesse sentido. Isso. O couve e o feijão têm fontes ricas em cálcio e ferro e a vitamina C está lá para somar. Então, é nesse sentido de pensamento que a gente inclui essas frutas mais cítricas nesse horário. Aqui na nossa tabelinha que está aí para o nosso telespectador, tem aí aquela composição, sugestão de composição, né? 50% de folhas e vegetais, 25% de proteína, 15% de legumes e 10% de grãos ou fonte de carboidrato, né? De preferência os integrais, você citou ainda agora. E também a sobremesa, uma porção de fruta, que é o que você também acabou de citar. Exatamente. Que aí são alimentos, né, que já vão ajudar nessa composição e melhora para essa imunidade. Aí a gente tem também outros fatores, a fonte da vitamina D, que é super importante. A gente sabe que a vitamina D é um pró-hormônio, não só uma vitamina, mas ela tem função essencial no nosso corpo, para os nossos genes, também para vários órgãos. Então, esse aumento da vitamina D, né, seja por suplementação orientada, é importante salientar que ninguém deve se automedicar, né? A gente sempre solicita um exame de sangue, exames parâmetros bioquímicos para avaliar a dosagem e se o paciente precisa de suplementação. E pela questão alimentar, essa vitamina vai estar presente em ovos, salmão, sardinha, atum, cogumelo, alguns queijos e leites fortificados. Mas principalmente a exposição ao sol, né? E se precisar, dependendo de cada caso, uma suplementação, um complemento, né? Mas aí já é indicado para o profissional, né? Não é a pessoa por conta própria. Isso, indicado já procurar um médico, né? Algum profissional da área da saúde que esteja acompanhando esse paciente. Certo. Eu vou colocar mais uma imagem aqui que tem a ver com algo que a gente conversou no primeiro bloco, que é o consumo de enlatados, de produtos industrializados que bombou aí durante esse período mais crítico da pandemia, né? Eu estava citando isso contigo e a gente tem um quadro aqui que fala justamente desses produtos e o tipo de preocupação que a gente deve ter com eles, não é isso, Lídia? Uhum. Isso. A importância da leitura do rótulo é super importante, né? Então, por exemplo, se um pão diz que é integral, o primeiro ingrediente é para ter farinha de trigo integral, né? Então, a maioria dos pães tem farinha de trigo adicionado de ácido fólico. Vai ter uma quantidade mínima de fibras lá, depois que vem a farinha de trigo integral. Então, esse pão já é um pão branco, que a indústria quer dizer que é integral. Então, infelizmente, a indústria hoje coloca N produtos, muitas vezes dizem que é saudável ou que faz bem, mas a gente tem que ter esse cuidado e essa leitura, principalmente pacientes que têm alergia, né? Ou que têm alguma situação que precisa de um olhar mais atento. Certo. Então vamos lá. Deixa eu ver, eu tenho mais uma imagem aqui. Essa aqui tem a ver com a questão do sono. Isso. Nesse período em casa, né? Muita gente desregulou, acordava já e já almoçava, e aí não tinha horário fixo também para as alimentações. Isso também já prejudica o nosso relógio biológico, a nossa imunidade, né? Então é importante a gente ter uma rotina, e a rotina Lídia, do sono. Oi. só uma coisa antes de você continuar. Eu conheço muita gente que não toma café pela manhã.
ter o hábito de não tomar café. Isso é certo ou errado? Depende, vai depender É, bastante. Se a próxima refeição ele vai sentir muita fome e vai consumir pelas 2 refeições, porque aí o ideal seria fracionar as quantidades, para justamente, sim, às vezes, a gente come, né, mais do que porque guardou aquela fome, mas tem gente que realmente não tem fome pela manhã e tá tudo bem. Aí, se a aham, pessoa justamente for verificar a alimentação dela, ela precisa repor essas fontes, principalmente de proteína, né, de alimentos, frutas, legumes, nas outras refeições, para justamente ela não certo, ficar com nenhuma deficiência. E aí, principalmente quem faz exercício, né? Quem quer algum objetivo de emagrecer ou ganhar massa, ganhar peso, então tudo isso vai depender de cada caso. Mas essa autoavaliação é bastante interessante. Inclusive, tem uma das estratégias nutricionais é o jejum intermitente, né? E quando tem paciente que chega no consultório, a gente vai avaliar se essa estratégia realmente é para ele. Porque se ele ficar em jejum e na hora que ele for comer uma montanha, um prato de serra, já não é interessante. Então, a gente tem que avaliar também se tem gatilho de ansiedade ou não, né? Mas se a pessoa fica em jejum e tá tudo bem, é só ela ter esse olhar, esse cuidado no restante das refeições que ela vai estar fazendo, para suprir esses certo, nutrientes que ela precisa. certo. Então vamos lá, vamos passar mais uma imagem aqui. Deixa eu colocar aqui mais uma para gente. Equilíbrio alimentar. Pronto, esse equilíbrio alimentar, principalmente agora, né, que tá, vamos dizer, não sei nem se eu posso dizer essa palavra normal, né? Que está Uhum. É mais o novo normal. acessível, a gente é o novo normal. A gente conseguir fazer um exercício, a gente às vezes conseguir ir ao trabalho, que muita gente ainda está em home office, né? A gente conseguir ter um acesso melhor ao supermercado, né? Então, tudo isso entra esse equilíbrio alimentar. A gente agora tem novamente essa opção de escolha, né? Se eu vou consumir algo mais calórico, algo mais saudável, né? Então, tudo isso entra para a gente estar tá observando e vendo o objetivo que essa pessoa quer atingir, né? E é importante também a gente ressaltar que justamente a higienização dos alimentos é super Sim, importante, né? Eu sei que nesse período agora aumentou, principalmente as embalagens, né? Tudo, mas isso. a questão da higienização correta mesmo com hipoclorito de sódio, que é o que mata, né? Os protozoários e bactérias que podem estar nos Ó, eu alimentos, principalmente crus. coloquei na tela a nossa Pronto, coisa, o nosso tabela aí sobre a conservação dos alimentos. Eu também confesso que eu tenho muitas pronto. dúvidas sobre isso, sobre como guardar aquele alimento que não foi todo consumido, né, ou que tem uma determinada especificidade. Pronto. Aí, para a gente acontecer essa conservação, a gente tem que primeiro começar pela higienização, né? E aí, Uhum. essa higienização é super importante, a gente deixar lá aquele tempinho que diz o hipoclorito, frutas e legumes, tudo que vai diretamente à boca também, né? Fazendo essa higienização, a gente vai fazer a organização dessa geladeira, né? Essa conservação. Tem muita gente que tem dúvida sobre o congelamento, se o congelar faz perder os nutrientes. Não. Congelar, além de dar praticidade, ele também vai manter a propriedade do meu alimento. Então, cada alimento tem uma fase de conservação. Um frango, uma carne, ele dura mais tempo, né? Se eu quero cortar uma fruta e congelar, ela vai também estar mantendo um suco, né? Ela vai também estar mantendo durante o período ali para mim estar consumindo posteriormente. Então não precisa ter receio nem dúvida sobre isso. E essa parte da conservação aí que tu falou, ó, que tá bem a lupinha aqui em cima nessa Aham. lâmina, é justamente mostrando que o alimento está exposto, tá justamente sem nenhum insufilme, nenhum plástico, nenhum depósito, né? E é importante a gente sempre armazenar com tampas fechadas, né? Os ovos, justamente nesse período, eu sei que a gente queria lavar tudo, né? Mas Aham. lavar a embalagem do ovo, sim, mas o ovo em si, não. Por quê?
aquela casca tem justamente película protetora para justamente não entrar bactérias dentro do ovo. Então, a gente Então o deve ovo não se lava sim, a ovo. Estou embalagem. vendo isso pela primeira vez na vida. O doutor Bactéria é ele que arrasa, falando. Então E tá aí, aí, justamente galera. assim, Caso. a embalagem externa sim, né? Mas a casquinha não, tem tudo um motivo para Certo. justamente não lavar. Assim como também não é ideal deixar na porta, né? Que é a parte mais de circulação. Você sempre abre e fecha a geladeira. Acho que Lídia, essas são as dicas aqui, teve mais dúvidas. a gente estourou esse bloco, né? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT, continuando o nosso bate-papo com a Lídia Ribeiro, nutricionista. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje recebendo aqui a Lídia Ribeiro, nutricionista. Já é a segunda participação dela aqui conosco no Observadores. E a gente quer te agradecer, Lídia. Está sendo um ótimo bate-papo até agora. Você deu dicas valiosas aí sobre como tá o comportamento do povo, né, nesse período de pandemia. Vocês que são profissionais muito importantes para a saúde, né, para a manutenção da saúde das pessoas. E a gente estava conversando aqui bastante sobre imunidade, né, no último bloco, mas também a questão da hidratação, do consumo de água também é fundamental, não é isso, Lídia? Isso. O que a gente tanto recebe em consultório, como observa de forma geral da população, é que às vezes fica esquecido essa hidratação, né? Então, é importante cada um verificar como está o seu consumo de água. Né? Às vezes tem gente que passou o dia todo e nunca bebeu um copo com água, né? Ou pessoas que trabalham com ar-condicionado, né? Ficam mais tempo nessa rotina e aí esquece porque não sentem a sede. A sede já é o sinônimo de desidratação do nosso corpo. Então a gente não pode esperar sentir sede para consumir água. Ó, o meu copinho aqui já tá até aqui. Tá certo. Então, se a gente também tem visualmente isso, se eu sempre ando com uma garrafinha ou sempre deixo um copo em exposição, eu vou consumir. Né? E a gente tem muitas queixas, muitas vezes, de enxaqueca, né? De algumas patologias que nada mais é do que desidratação. Desidratação. Você acredita? Uma dor Acredito. de cabeça, né? Inclusive, Lídia, essa questão que você falou aí é algo que está no consciente coletivo para muita gente, de que só se bebe água quando sente sede. Isso. E a nossa cidade é muito quente, né? E então a gente não pode esperar só chegar esse momento para estar se hidratando. Temos as frutas, né, mais ricas com teor de água, melancia, melão, abacaxi. Temos os sucos, a água de coco, os chás. São fontes de hidratação do nosso corpo, mas não substitui a quantidade de água que a gente tem que consumir. Porque tem muita gente que, eu vou tomar meu 1 litro de chá e aí já vou abater do meu cálculo de água. E qual é essa quantidade, hein, Lídia? Tem gente que fala 1,5 litro, tem gente que fala 2, outros falam 3. Em geral, né, a recomendação geral é justamente 2 litros. Mas se você quiser saber realmente o mínimo, pelo menos, que você tem que consumir, tem um cálculozinho que é 35 vezes o seu peso. Que aí você pode estar fazendo e verificando se pelo menos está atingindo esse mínimo aí. Esse cálculo aí de 35 vezes o peso daria o mínimo. Dá pelo menos uma média do que se deve tomar. Por quê? Porque se eu sou atleta, se eu sou praticante de atividade física de alto rendimento, né? Se eu sou um paciente que preciso de uma atenção maior com essa hidratação, se eu sou paciente que tem infecção urinária,
aí isso vai aumentar as quantidades, dependendo da necessidade desse paciente. Então, isso é a recomendação geral, pelo menos 2 litros, né? E se a pessoa quiser individualizar realmente por peso dela, saber uma média, esse cálculo. E aí, só lembrando que uma melhor hidratação, eu vou melhorar o quê? Vou melhorar a minha saciedade, vou melhorar justamente o meu intestino, né, essa minha modulação intestinal, vou diminuir retenção de líquidos, que é bem presente principalmente em mulheres, né, que ficam bastante tempo sentado, ou justamente que períodos de TPM costumam ter mais retenção de líquidos, né, então ajuda a melhorar a questão do edema, previne infecções como infecções urinárias, renal, cálculo renal, Certo. principalmente em homens, né, então tem benefícios dessa melhor ingestão de água. E o nosso corpo depende dessa hidratação para estar funcionando bem. Cabelo, unha, entre outros benefícios. E Lídia, e a alimentação dos idosos? A gente sabe que também, né, os idosos estão no grupo de risco da Covid-19. A gente falou bastante aqui no bloco anterior sobre essa questão do aumento da imunidade, e eu penso que a alimentação dos idosos também, ela é prioridade, o cuidado com a alimentação dos idosos, não é isso? Isso. Tanto quem consegue, né, esse idoso que consegue fazer uma prática de atividade física, né, com uma alimentação equilibrada e saudável, né, a gente sabe que o idoso muitas vezes perde um pouco da papila degustativa, às vezes não sente muito o sabor dos alimentos, né, ou é difícil para a questão da mudança de hábitos, se antes ele já não comia determinados alimentos, mas sempre tentar colocar algo novo para ele estar experimentando, e o cuidador, né, a família, está com esse olhar mais atento a principalmente frutas, legumes, né, diminuir a questão dos açúcares industrializados para esse idoso. Então, justamente tudo isso vai garantir uma boa nutrição para ele e garantir uma longevidade. Geralmente o idoso ele vai avançando na idade e essas coisas já vão sendo incorporadas, né? Os exames de rotina que você vai fazendo já vão indicando esse tipo de coisa, né? Inclusive até a indicação médica para a procura do nutricionista, quem nunca teve um nutricionista na vida, né? Então acaba que é normal você chegar hoje em dia, é o normal hoje em dia você chegar já numa idade mais avançada, já tendo esses hábitos e já sabendo quais são esses hábitos mais saudáveis, não é isso, Lídia? Isso. Fica muito mais fácil, né? Quando a gente começa desde cedo procurar fazer essa mudança de hábitos para justamente a gente ter longevidade quando chegar à melhor idade. E quando não se tem isso, né? Muitas vezes a gente recebe no consultório idosos já com bastante patologias associadas, diabetes, hipertensão, né? Cálculo renal. Então aí a gente vai ter que equilibrar essa alimentação, conversar, mostrar para eles a importância, né, dele conhecer, experimentar esses novos alimentos para ele ter um benefício melhor na saúde dele. Então, a alimentação saudável, o estilo de vida, né, como um todo equilibrado, desde cedo, por isso que a gente lembra também da nutrição na infância, a importância desde a gestação, na verdade. Então, tudo isso já vai modulando, né, os nossos hábitos, prevenção de doenças, que é justamente muito importante, e auxílio do tratamento, né? E Lídia, eu sei que você adora essa coisa do contato com as pessoas, né? Você já te vi participando de várias palestras, você adora participar de palestras, de treinamentos e já te vi inclusive em ações sociais, né? Que você mesmo de iniciativa tua, né? Você fez uma vez junto ao shopping de atendimento, né? Uma manhã, uma tarde de atendimento no shopping, junto com outros com estudantes de nutrição, etc. Como é que esse tipo de atividade está prejudicado no momento, né? Você deve estar com saudade. Estamos, inclusive foi ano passado, né, no dia do nutricionista, inclusive, junto com o educador físico também lá no shopping. Foi muito boa essa ação que tu citou. E sim, a gente está com saudade, esperando que próximo ano, né, a gente tenha mais oportunidades e que logo, logo a gente possa estar fazendo novamente essas ações e benefício à população também.
Que legal. Lá no primeiro bloco, você analisou sobre como que o profissional nutricionista estava se virando nesse período de pandemia, principalmente exaltou aí a utilização dessas ferramentas como a gente está utilizando aqui, né? O teleatendimento, né? Os vídeos, etc. Mas como que está a tua vida prática hoje, já no atual momento? Você está usando na balança aí, como é que está funcionando isso? Você, obviamente, voltou a clinicar, como é que você está dosando isso aí, o atendimento direto e o atendimento por telefone? Isso. A gente voltou, né, com todos os cuidados e proteção. Os horários já eram agendados, né? A gente já tinha o cuidado de paciente não estar em espera, ele chega, ele já é atendido. Então, na verdade, a gente só potencializou alguns cuidados que a gente já tinha, né? Então, a gente voltou a funcionar com o horário de agendamento presencial e o suporte também de consultas online. Então, a gente fica intercalando. E aí, no caso, lógico que mesmo assim eu não consigo atender no presencial a mesma quantidade que a gente atendia antes, né? Porque hoje tem a higienização, ainda tem mais cuidados ainda. Mas a gente consegue atender pelo menos uns 5 pacientes ao dia. E o online a gente vai encaixando em uns horários. Lídia, eu vi num site de nutrição sobre, né, principalmente tratando sobre esse período de pandemia, uma frase que dizia o seguinte: refeições, continue compartilhando, porém mantenha o distanciamento, né? Eu acho não, estava se referindo principalmente à questão das famílias em casa, né? Porque chegou um momento que tinha gente já querendo se esconder, cada um comer num lugar da casa, né? Um ia se alimentar no quarto, o outro ia para a sala, mas esse site defendia de que não era necessário isso tudo, apenas manter os cuidados básicos, que a gente sabe quais são, né? Mas que não era efetivamente necessário você deixar de dividir a mesa com os seus familiares em casa. Tá certo esse pensamento? Sim, sim. Inclusive, esse momento de mais reclusão, de todos estarem em casa, aí é que se deve fazer esse compartilhamento, né? Aquela desculpa que a gente tinha, eu não tenho tempo, cada um com o seu horário, cada um se alimenta no seu horário, né? Então, justamente o fato de ir à mesa é um ato da gente compartilhar não só experiências, conversar, né? Trocar aquele momento com a família, mas sim, principalmente quem tem crianças, né? É ali que seu filho vai aprender sobre refeição, sobre alimentação, porque você é o maior exemplo, você pai, você mamãe, né? Então, sim, o sentar à mesa é super importante e é bíblico, né? A gente divide experiência nesse momento. Lídia, a gente está no finalzinho do programa, mas eu queria ainda que você deixasse mais alguma dica que você considera importante para o momento, para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando essa manhã. Pronto. As dicas que justamente a gente fala no geral, principalmente para esse momento, é que você busque o equilíbrio, né, da sua alimentação, do seu estilo de vida, desses pontos que a gente falou, hidratação, sono, qualidade de intestino, né, para justamente você conseguir melhorar e potencializar essa imunidade, principalmente nesse momento, porque a gente ainda tem que continuar se cuidando, não é que agora um pouco mais, né, parou, abrandou, nem sei se posso dizer que encerrou, mas a gente tem que continuar com os mesmos cuidados, né, e procurar sempre estar evoluindo, tanto nesse conhecimento alimentar, né, como quem aí não tinha oportunidade de fazer uma atividade física, hoje já pode escolher, né, uma atividade, e não tem aquela desculpa, eu ainda não quero ir para academia. Você consegue fazer uma atividade física em casa. Esse momento todo a gente estava fazendo em casa. Foi muito gratificante, a gente ligava para os amigos de outras cidades, todo mundo fazia junto, né? Então, tem esse lado positivo desse momento, e a gente tem que tentar tirar essas coisas boas, né? Para justamente a gente estar focando mais ainda na nossa saúde. Lídia, uma curiosidade minha, obviamente sem expor
sem expor os teus pacientes, que não estamos tratando aqui de nomes, né? Mas, no geral, os pacientes que você acompanha souberam se comportar durante o período mais rigoroso da pandemia ou não? Teve muita gente que fugiu aí às prescrições. Não, ficou meio equilibrado. Trabalhando muito a questão da nutrição comportamental com alguns, e aí ficou bem equilibrado. Tá aí. Então teve metade. Isso. Até por conta que depende do objetivo, né? Os que ganharam, os que procuram ganho de peso, nem tanto, se não tiver ansiedade, né? Então, ficou meio a meio. Mas, principalmente nesse período, sem culpas, sem cobranças, cada um responde de uma forma, né? Principalmente esse momento que a gente teve foi bem diferente. Então, depois a gente volta e vai reajustando aos poucos. Certo. Então é isso, Lídia. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para um paciente teu, já que a gente está citando os pacientes, né? Um paciente teu que te defende com unhas e dentes, por onde quer que ele ande, que é o Walter, nosso colega aqui do Grupo Correio, nosso encarregado de TI aqui do Grupo Correio de Comunicação, Walter Oliveira, lá da Marabá Pioneira, que é um exemplo, né, de mudança de vida, mudou completamente o que era a vida dele na década anterior, né, para essa última década. Ele virou a página completamente, hoje sendo, inclusive, um esportista, né, um defensor dos hábitos saudáveis, esportistas, o controle de peso e tudo mais. Então, em nome do Walter, aí, eu queria destacar aí todos os teus pacientes que conseguiram vencer no sentido de modularem, né, a sua vida para melhor, como o próprio Walter sempre gosta de destacar. Não é isso, Lídia? Verdade. Ele é um grande companheiro de justamente ele para as pessoas verem que é possível sim, né? E inclusive ele vem essa semana para a gente mudar o objetivo aí que ele está aí, fazendo as novas avaliações. Então é isso. Lídia, quero te agradecer novamente você é um show de simpatia, de comunicação, sempre se comunica muito bem. Então, sempre que eu te convido para cá, eu tenho certeza que as pessoas em casa vão ter o melhor aproveitamento, porque você foge do juridiquês da coisa, né, para traduzir bem para as pessoas de casa, com simplicidade, naturalidade, o que elas precisam saber sobre esse tema, sobre nutrição. Quero te parabenizar, através de você, todos os profissionais da área. A gente tem vários amigos aí nessa área, né? E desejar sucesso para você, para os seus pacientes, e agradecer também a todos de casa que nos acompanharam nessa manhã, pedir desculpa por alguma falhazinha de som ou de imagem. Vocês, como eu falei no início, a gente está fazendo via internet a nossa gravação, então sempre vai ter uma falhazinha de som ou de imagem, vai estar naquela qualidade HD que a gente está acostumado quando é feita essa filmagem no estúdio. Tá? Mais importante é a gente trazer sempre aqui para vocês conteúdo inédito, conteúdo de qualidade, e hoje acredito que a gente teve isso aqui nesse bate-papo com a Lídia. Obrigado, Lídia. Até a próxima, se cuida. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, espero ter contribuído. E desde já, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então é isso. Turma, até mais, até semana que vem, um ótimo domingo a todos. E a gente tem encontro marcado de novo aqui na telinha da TV Correio SBT no próximo domingo com mais um assunto relevante, tá bom? Bom domingo a todos, se cuidem, vamos lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.